Olá, a paz do Senhor. Como prometido, nós estamos aqui para conversar com os pais e também com os professores e ministros do Ministério Infantil acerca daquele primeiro vídeo lá que nós conversamos sobre os amigos imaginários, mas nós falamos diretamente com as crianças. Esse vídeo aqui é um alerta, porque nós temos percebido uma recorrência muito grande dessa estratégia maligna de Satanás para se aproximar das crianças. Então, nós pedimos que vocês, pais e professores, ministros do Ministério Infantil, estejam atentos a isto, estejam conversando com as crianças, orando por elas acerca disso, para que elas não sejam levadas pela inocência a estarem se comunicando com esses espíritos malignos. No vídeo anterior, nós conversamos com as crianças a respeito desse assunto, utilizando a história de Adão e Eva e da serpente, porque justamente é isso que o inimigo faz, ele se disfarça de amiguinho, aproveitando da inocência das crianças, se disfarça de alguma coisa que elas gostem para tentar se aproximar delas. E muitas das histórias que a gente escuta hoje, o inimigo começou a investir enquanto as pessoas ainda eram crianças. Muitas pessoas que hoje estão aí na mediunidade, conversando com mortos, ou tem algum tipo de transtorno, de problema, está conversando com supostos amiguinhos imaginários. A gente tem visto uma recorrência muito grande também de adultos hoje em dia, mas com um comportamento mais infantilizado, sendo levado mais para esse lado de querer voltar à infância e tendo crises nesse sentido. E a gente não está aqui desfazendo da psicologia. Realmente existem problemas, sim, transtornos mentais que precisam ser tratados de forma profissional. Mas o que a gente está falando aqui, e para um público específico, como nós acreditamos como cristãs, é que existe um mundo espiritual. E que nesse mundo espiritual nós também sofremos ataques e influências do maligno, para nos distanciar e nos afastar do propósito original de Deus, que é servi-lo e é ser livre em sua presença. Porque tudo que o inimigo quer, como a palavra diz, roubar, matar e destruir. O inimigo só quer escravizar as pessoas e as suas mentes. Então fiquem alertas a respeito disso. Quando nós falamos que os pais, os professores do Ministério Infantil, das igrejas, têm que tomar cuidado em relação a essas brincadeiras das crianças, com amiguinhos imaginários, não é que a criança não possa usar a imaginação. A criança tem sim que usar a imaginação, o lúdico, mas tem que tomar cuidado que as crianças estejam se comunicando com demônios. E a gente vê muitos testemunhos e relatos em igrejas diferentes de o inimigo tentar se aproximar das crianças por essa estratégia maligna, se aproveitando da inocência das crianças. Então as crianças têm sim que brincar, que usar a imaginação não é sobre isso que nós estamos falando, mas existe uma diferença entre uma brincadeira que utiliza a imaginação e você criar seu filho com bases em mentiras. Tudo que em algum momento você tiver que dizer para o seu filho, não é bem assim, não é exatamente essa a verdade. Como o Coelhinho da Páscoa, como o Papai Noel, como amiguinhos imaginários, Fada do Dente, isso não nos convém como cristãos. Nós temos que aproximar as nossas crianças do Senhor Jesus. E quantas vezes nós temos deixado Jesus de lado e colocado outras coisas, inserido outras coisas na vida das nossas crianças. Nós temos que inserir Jesus nas brincadeiras das crianças, no almoço, no café da manhã, na vida delas. Elas têm que saber que o Deus que nós servimos é vivo. E se nós pregamos um Deus que vive, que ressuscitou, que é real, nós temos que tornar realmente esse Deus real nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente vive como se Jesus não fosse real, como se ele não estivesse presente nos nossos dias e nas nossas vidas. E vamos inserindo essas outras coisas que são secundárias. Mas a Bíblia nos diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas não são acrescentadas. Mas a gente acaba vivendo nosso dia a dia, inserindo qualquer outra coisa, menos Jesus nas nossas vidas, e na vida da nossa família, e na vida das nossas crianças. Crianças são muito levadas pelo exemplo. Então comece você, como adulto, como pai, como mãe, como professor do Ministério Infantil, a inserir Jesus na sua vida, para que a criança veja isso realmente em você. E ela possa inserir Jesus na vida dela. Eu vi um relato enquanto eu pesquisava para preparar aula para as crianças, de uma missionária que trabalhava com o Ministério Infantil, e o filho dela começou a conversar comigo imaginários,
e ela não se atentou para isso, para perceber que era um espírito maligno que estava ali rondando o filho dela. Ele ficava com medo, e esse espírito maligno falava para ele fazer coisas perigosas, como pegar facas, brincar com fogo. Então tem que ter uma atenção maior, tem que ter discernimento espiritual para ver onde é que está sendo a brincadeira e para ver onde é que está sendo uma influência maligna sobre a vida das nossas crianças. E quando ela teve esse despertar do Espírito Santo, que ela começou a repreender, Deus também deu para ela uma estratégia, e ela começou a inserir Jesus na vida do filho dela, para que ele entendesse que Jesus era real. Então, quando ela ia almoçar com eles, ela colocava um outro prato na mesa e dizia: esse lugar é de Jesus, porque ele vai comer com a gente. Então, comece de alguma forma lúdica, com brincadeira, insira Jesus na vida dos seus filhos e das suas crianças. Outra coisa que eu quero conversar com vocês aqui é a respeito do monitoramento do uso do celular. Porque eu percebo que muitas vezes as crianças ficam usando também celular sozinhas. E nas minhas pesquisas também, para estudar e dar aula às crianças sobre essa questão dos amiguinhos imaginários, eu encontrei muitos vídeos aqui disponibilizados mesmo nessa plataforma, falando sobre como criar amiguinhos imaginários. E um dos canais era muito, muito macabro, de uma pessoa notavelmente perturbada, e estava ensinando como criar esses amiguinhos e que não precisa ter medo e como dar nomes a eles. E as crianças têm acesso a esse tipo de coisa, então não deixe seus filhos usando o celular sozinhos. A gente não pode esquecer, porque às vezes nossa memória é fraca e a gente deixa passar, mas há tempos atrás, Baleia Azul, a gente teve a Momo, agora tá vindo uma série aí, Howdy 6, se eu não me engano, que não é uma série para crianças, então não deixem seus filhos assistir. Aquela é uma série para pessoas adultas que vão entender. Criança, ela não tem ali a mente, o cognitivo preparado para que ela discirna o que é só ficção e o que é real. Essa é a dificuldade. E esse é o papel do adulto, ajudar a criança a fazer essa diferença entre o que é ficção e o que é real. Então, as crianças que vão vendo os joguinhos, os desenhos, essas coisas, vão ser influenciadas por isso. E muitas vezes vão levar isso como se fosse real para a vida delas. Então a gente tem que tomar cuidado. Teve todas essas influências, como eu falei, da Baleia Azul, da Momo, e foi pelo celular. Muitas crianças e muitos adolescentes envolvidos nisso. E eu tenho percebido, muitos pais não têm paciência com o filho, estão no celular e deixam o filho usando o celular sozinho, jogando ali qualquer jogo que eles mesmos baixam, não sabem nem o que é que os filhos estão jogando, assistindo tudo que quiserem assistir. Isso aqui é um meio de comunicação. E qualquer pessoa pode colocar qualquer tipo de conteúdo aqui. Então vocês precisam avaliar o que é que os filhos de vocês podem assistir ou não, o que eles podem jogar ou não. Avaliem primeiro. Não é sobre proibir as crianças de fazer qualquer coisa, mas é você primeiro avaliar e você acompanhar. Esteja inserido na vida dos filhos de vocês, sejam amigos dos filhos de vocês, passem tempo, brinquem com eles. Quanto mais sozinhos eles se sentirem, quanto mais eles estiverem distante de vocês, adultos, eles vão procurar outros meios de se entreter e de se sentirem abraçados, de se sentirem incluídos. Então, quanto mais você se isolar da vida do seu filho, mais o inimigo vai ter uma brecha para entrar e aproveitar disso. Então, tomem muito cuidado a respeito disso também. Como diz lá em Provérbios 22:6, instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, o nosso papel é instruir as crianças agora, porque muitas vezes a gente espera para o amanhã. Muito novinho, não vai entender. Entende. As crianças entendem da forma dela. Procurem uma linguagem e se comunique com seu filho, explique as coisas para ele. Muitas vezes a gente está deixando para amanhã, mas a gente precisa instruir hoje. Nos primeiros anos de vida de uma criança, até mais ou menos os 5 ou 7, ela está formando as emoções dela, a forma de pensar, de ver o mundo. E você muitas vezes é muito pequeno, deixa para mais tarde, e você está perdendo uma grande oportunidade de instruir o seu filho. A gente tem que pensar que estamos formando futuros adultos, pessoas que vão estar aí na sociedade e precisam estar bem estruturados emocionalmente, cognitivamente. Então a gente tem que investir nas nossas crianças em todos os sentidos e no sentido espiritual também. A gente precisa cuidar muito disso nas nossas crianças.
E também pesquisando aqui para trazer um exemplo para vocês, eu me deparei com a história dos filhos de Eli. Eli era um sacerdote, ele fez parte ali de toda a trajetória da oração de Ana até que ela concebesse Samuel e Samuel fosse enviado à casa do Senhor para servir ali. E ele foi criado junto com Eli. E quando a gente vê a história de Samuel, Samuel deu muito certo, mas os filhos de Eli não. E de certa forma, Samuel tinha a sua mãe, mas ele estava sendo ali também educado por Eli. Então a displicência de Eli, muitas vezes, de talvez não ter dado tanta atenção como o pai, dado mais atenção ao seu ministério, ao sacerdócio, mas ali não estava observando os seus filhos para corrigi-los. E é a nossa obrigação de estar observando as crianças e instruí-las. E corrigir não é algo errado. Muito pelo contrário, a Bíblia mesmo fala que Deus nos corrige porque Ele nos ama. Então a correção ela é um ato de amor, para que aquela criança possa crescer e se tornar alguém maduro, alguém seguro e alguém que vai conseguir viver uma vida adulta feliz, saudável e plena na presença do Senhor. Nós estamos criando pessoas, educando para que sejam seres humanos independentes e melhores. E a gente tem que observar isso, porque se a gente olhar na Bíblia, também tem muitos outros exemplos de pais que foram displicentes com seus filhos, como o próprio rei Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi muito displicente como pai. Ele não soube instruir e muitas vezes educar e corrigir os seus filhos. E a gente tem que estar atento não só aos exemplos bons, mas os exemplos ruins que nós temos também na Bíblia é para nos ensinar. A gente não precisa errar para aprender. A gente pode aprender com os erros que já foram cometidos. Então estejam atentos aos seus filhos, não sejam displicentes. E como o Provérbios mesmo fala, que eu já citei aqui, a gente precisa instruir as crianças. É o nosso papel. Isso não é uma garantia, porque a escolha, a partir de um certo momento da nossa vida, é nossa. É de cada um. Nós decidimos por nós mesmos, como fala lá em Ezequiel 18. Cada um responde por si. Os filhos não respondem pelos pais, nem os pais pelos filhos. Mas enquanto as crianças são pequenas e nós somos responsáveis por elas, então nós temos essa responsabilidade de instruir, de ensiná-las, de encaminhá-las para o certo, para o que é correto, encaminhá-las para que elas tenham uma experiência pessoal com o Senhor Jesus e elas realmente tenham Ele presente na vida. E é a partir desse relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo que elas vão ser completamente direcionadas por Ele para todas as suas tomadas de decisões. Jesus tem que realmente estar presente nas nossas vidas. Nós vamos trazer agora para vocês um testemunho, um relato real e vai ficar anônimo, a pessoa não quis se identificar, mas ela escreveu seu testemunho e quer compartilhar com vocês para que sirva como um alerta para os pais e estarem observando isso realmente nas crianças e não deixar que o inimigo se aproxime com a inocência delas, como foi nesse caso e nesse relato que a gente vai ver agora. Essa é uma história real e ela diz assim: eu tenho 29 anos, nasci e fui criada na igreja evangélica. Por questões pessoais, me desvinculei da igreja a qual era membro e busquei uma nova igreja, mas não permaneci lá por muito tempo. Logo me desviei. E com o passar dos anos, muitas coisas mudaram. A minha visão sobre a Bíblia já não era a mesma. Acreditava ser apenas um livro antigo de histórias fantasiosas. Para mim, Deus se tornou um cara legal, que estava em todas as coisas, ou era uma força do universo, ou quem sabe Deus poderia ser uma criação humana de seres religiosos, que perseguem uns aos outros procurando mandar mais alguém para o inferno imaginário deles. Como eu odiava os cristãos. Afinal, fui ferida por algum deles. E o diabo era uma criação ridícula para meter medo nas pessoas fracas e para adestrá-las. Então fui me afundando cada vez mais em enganos e mentiras. Foi pela minha total descrença e desrespeito com as coisas de Deus que ele permitiu que algo acontecesse. Desenvolvi o que na época chamei, entre aspas, de múltiplas personalidades. Quero abrir um parêntese aqui, pois o que vou relatar não desmerece a psicologia, que trata de doenças mentais. Todavia, no meu caso, eram portas espirituais abertas. E eu vou revelar o que Deus me ensinou. Ora, por me sentir muito só, essas personalidades vinham conversar comigo, em momentos de solidão ou raiva.
Elas trocavam em meu corpo como pessoas, tinham nomes e sexos diferentes. Será que há alguma semelhança com amigos imaginários? Pois é, eu já era grande o bastante para não acreditar em amigos imaginários. Mas que tal vir com múltiplas personalidades? Foi o que aconteceu. Umas personalidades se diziam boas e outras ruins. Depois eu descobri que eram todas ruins, mas eu aceitava bem as personalidades que havia desenvolvido. Algumas me faziam companhia. Enquanto eram personalidades na minha cabeça, estava tudo bem. Mas com o passar dos meses, aquilo foi me prejudicando e, como uma boa criada na igreja, logo pensei que eu precisava alimentar o meu lado espiritual, pois ficar sem acreditar em nada estava me fazendo mal. Então comecei a pesquisar sobre espiritismo, umbanda, budismo, entre outras religiões e filosofias. Eu não iria dar o braço a torcer e voltar para a igreja. Os cristãos eram idiotas e chatos. E eu só queria fazer algo de bom e dar sentido à minha vida. Foi aí que, além das personalidades, incorporei em casa um guia, que disse que a minha missão na Terra era incorporar espíritos e ajudá-los a encontrar a luz, e que eu deveria psicografar cartas. Mas a coisa não ficou boa, pois eu aceitava que tinha desenvolvido uma doença mental, e que por isso tinha personalidades, mas de jeito nenhum iria aceitar desenvolver mediunidade. Então, eles começaram a me ameaçar. Tanto o que eu achava serem personalidades quanto os espíritos. Diziam que se eu não obedecesse, iriam me punir. Iriam me matar por causa da minha desobediência. O terror e o medo foram tomando conta de mim, e a ideia de servi-los foi ficando aceitável. Mas o meu espírito outrora já tinha conhecido a Deus, e clamava por ele de alguma forma. Em silêncio, de cabeça baixa, fiz uma pequena oração. Deus, eu tenho saudade de ti, me leva para casa. Eu tenho saudade de casa e não consigo voltar. Certo dia, com o divórcio iminente dos meus pais, fomos ao escritório de uma advogada. Em uma das ocasiões, ela me convidou para entrar, e do nada ela começou a falar de Jesus, e de como os demônios forçavam e cobravam pactos de alianças que ela fez no passado. Mas também falou de como Deus a libertou. E eu ouvi tudo aquilo assustada, com medo de incorporar ali algum demônio. Eu já não entendia mais o que eram aquelas coisas, e se estavam em mim. A advogada não sabia da minha história, e nem ela mesma sabia o propósito de eu estar ouvindo aquilo ali, mas o Espírito Santo sabia e tinha marcado o encontro comigo. Então a advogada me deu uma palavra, e no dia seguinte me convidou para ir a uma pequena igreja. Eu não aceitava convite de crentes, mas algo nela era diferente, então eu fui. Para minha decepção, as personalidades eram realmente demônios, que vieram me avisar para eu sair dali. Comecei a ter dores de cabeça e enjoos, minha visão ficou embaçada. Os dias seguintes a este foram de muita dor e sofrimento. Eles andavam em minha cabeça, no meu braço e pernas, cortavam meu ar, me esbofeteavam a face, me jogavam no chão e nas paredes como forma de punição pela minha desobediência, por estar indo nessa igreja. Muitas pessoas oravam por mim, muitas pessoas me socorreram, os crentes que eu odiava me estendendo as mãos. Que ironia, eu pensava. Então Deus me revelou alguns nomes e significados dos demônios que vinham até mim como personalidades. Braco era o deus do vinho e da embriaguez. Por muitas vezes fiquei bêbada e drogada sem nenhum gole de álcool, só nas incorporações. Babu era um palhaço que fazia as paredes sangrar. Seu nome significava Senhor em hindu. Só existe Senhor se existir servo, e era o que eu me tornei nas mãos dele, até Jesus me libertar. A fera era um ser maligno com sede de sangue, sem piedade e com muito ódio de qualquer ser vivente. A N significa pureza e inocência. Era como realmente ela se apresentava, uma menina doce e inocente de uns 5 anos. Existiam outros, mas esses eram os principais, que vinham falar comigo com frequência. A parte mais difícil foi mandar a Anne embora. Eu já havia me afeiçoado a ela, e ela fingia me proteger dos demais, que me torturavam. Por isso, a chamava de amiga. Engano meu. Quando o missionário expulsava eles,
A Anne trazia todos de volta. Ela abria a porta novamente, até que me disseram para expulsá-la, e foi na época a coisa mais difícil que fiz. Me arrancou lágrimas mandar ela embora. Eu não queria me sentir sozinha outra vez. E quando o fiz, ela não ficou nada feliz. E se revelou tão ruim como os demais, que eu incorporava. Nessa altura do campeonato, eu já tinha entendido que não eram personalidades, e sim demônios. Pelas infinitas misericórdias de Deus, eu voltei para casa. E a casa é Jesus. Não era uma placa de igreja, mas é o Senhor Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Embora seja um resumo do que eu passei, espero que sirva de alerta para muitas pessoas que estão sendo enganados pelo diabo, e um alerta para muitos cristãos que estão pensando em sair da igreja. Eu tive o privilégio de voltar, mas muitos dos que eu conheci e que saíram não podem mais regressar, pois Satanás já os ceifou. E sobre o meu vazio e solidão, hoje não ando mais sozinha. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. Que esse testemunho possa servir como alerta e para edificação também da Igreja do Senhor. Que você esteja desperto, observe as suas crianças e também estejam alertas, porque muitos adolescentes, jovens ou até mesmo pessoas adultas que se sentem sozinhas, que são depressivas também. A depressão, ela tem um lado espiritual e também tem um lado físico, o lado químico, que precisa ser tratado por profissionais. Então eu peço a vocês que estejam alertas, estejam em oração. Se precisarem buscar ajuda, tanto no lado espiritual como profissional, busquem ajuda, certo? Observem as crianças, não deixem elas muito tempo sozinhas, brincando, conversando com amiguinhos imaginários, que podem não ser só imaginação, podem ser espíritos malignos realmente tentando se aproximar das crianças, então é preciso buscar discernimento espiritual para isso também. E fiquem alertas, porque a maioria dos relatos que eu vejo começaram na infância, de pessoas hoje que conversam com mortos, que conversam com espíritos malignos ou com supostos amiguinhos imaginários, mesmo na vida adulta, começaram na infância. Que fique aí o alerta para vocês, que Jesus possa dar sabedoria e discernimento tanto a vocês pais, como a vocês ministros do Ministério Infantil. Um grande beijo, que Deus abençoe.